Boa noite a você que está conosco, acompanhando este culto online. Que bom que você está aqui com a gente. É uma bênção nós podermos louvar e bendizer ao nosso Deus. Quero convidar você, como nós sempre falamos e relembramos no início do culto, a neste culto entregar a sua vida ao Senhor, louvar a Cristo com todo o seu coração. Que você possa orar juntamente conosco, prestar atenção na palavra, porque é um culto que dedicamos ao nosso Deus. O Senhor, Ele é poderoso e grandioso, e com certeza Ele vai falar aos nossos corações durante esse mês. Nós vamos trabalhar sobre o tema discípulos fazendo discípulos. Jesus Cristo quer que nós sejamos seus seguidores e levemos pessoas até Ele também. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te entregamos este culto, os louvores que sairão dos nossos lábios e corações, Pai, que cheguem a Ti como uma oferta de gratidão e louvor a Deus. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco nesse culto, nos impulsione a fazer discípulos, a transformar vidas, a usar a transformação que o Senhor fez em nós, para também transformar outras vidas, Pai. Te agradeço por cada pessoa, cada família que hoje está reunida para louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. E muito obrigado, ó meu Deus, porque em Ti nós confiamos e nós queremos entregar ao Senhor um louvor que agrade a Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O texto de Apocalipse, no capítulo 4, quando fala da visão que João teve do céu, vê os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E também, mais à frente diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Nosso Deus, Ele é santo, 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 separado de toda a maldade e pecado, e Ele é digno de receber a nossa adoração. Vamos louvar com alegria, dizendo que o nosso Deus é santo e poderoso. Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele
nós acabamos de cantar que Ele é o príncipe da paz e que só por Ele eu viverei. Que nós possamos viver por Ele, para Ele, e sabendo que o amor do Senhor não se acabará. O amor do Senhor nos cobrirá. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós estamos lavados, nós estamos juntos com o nosso Deus, porque o sangue de Jesus apagou o nosso pecado e pagou a nossa dívida. Estamos em comunhão com o nosso Pai. E essa é a nossa alegria. Se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não para. Forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
Nós queremos lembrar do amor do Senhor por nós com essa canção. Ele que é o Rei da Glória, que deixou o céu, se tornou homem como nós, habitou nesta terra, nos ensinou sobre o que é o verdadeiro amor, esse amor sacrificial. Enquanto nós cantamos essa música, que você possa lembrar do sacrifício de Jesus por nós na cruz, do seu corpo foi partido em favor de nós, do seu sangue derramado pelos nossos pecados. E também lembrar que em breve Jesus voltará. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Nesse mês de julho, nós queremos pensar e estudar sobre um tema que é muito importante para todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Discípulos fazendo discípulos. Nós vamos trabalhar então ao longo desse mês como nós podemos produzir frutos, produzir discípulos de Cristo e também
cuidar daquelas pessoas que estão se achegando à nossa igreja, daquelas pessoas que estão conosco há pouco tempo e que têm dúvidas e precisam de auxílio no começo da caminhada da fé. O texto básico que nós vamos estudar hoje é Mateus 28, do versículo 18 até o 20. Se você tem a sua Bíblia, abra. É a grande comissão que Jesus nos deixou, o envio para fazer a missão que ele deixou aos discípulos dele, mas também a nós hoje. O versículo 18 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Antes de começar a mensagem mesmo, eu gostaria de pedir para você que está em casa, separar um lápis, uma caneta e um papel para você anotar. Papel. Ao longo da mensagem, eu vou pedir para você fazer uma anotação. Então, se tem um papel, uma caneta aí perto, já pegue ela, ou um bloquinho de notas no celular, que você tenha para anotar aí algo que nós vamos falar ao longo da mensagem. Jesus, nesse trecho, se dirige aos seus discípulos. Ele já havia morrido, ressuscitado, e agora ele fala aos discípulos as instruções finais do que eles deveriam fazer depois que ele subisse aos céus. E aqueles discípulos tinham seguido Jesus nos 3 anos do seu ministério. Eles tinham andado com ele, haviam visto como Jesus tratava as pessoas. Eles foram ensinados através da vida de Jesus, de como eles poderiam fazer o ministério ao qual Deus os confiou. E agora, Jesus deixa a eles a grande comissão, ou o grande envio, para fazer a obra do Senhor. O versículo 18 inicia dizendo: Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Ele, quando andou sobre a terra, realizou grandes feitos, milagrosos, impactou a vida de pessoas, transformou muitas vidas. E agora, com essa autoridade que ele tinha sendo Deus, próprio Deus que se fez homem, ele envia todos aqueles que têm a ele como Salvador para fazerem discípulos. São palavras muito fáceis de entender. Todo mundo consegue compreender o que Jesus está falando aqui. A ideia do texto é que nós vamos vivendo a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa caminhada, as pessoas que nós conhecemos vão aparecendo, vão mudando, vão surgindo novas pessoas, mas ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, nós podemos fazer discípulos, ou melhor, nós devemos fazer discípulos. Nós vamos viver a nossa vida com as pessoas que nós encontramos e nós conhecemos, e dali surgirão discípulos de Jesus através de nós. A palavra grega, traduzida por discípulo, significa aprendiz. Um discípulo é um aprendiz do Senhor Jesus. Quando a gente olha para a vida de cada pessoa que se entregou ao Senhor, nós vemos ali um aprendiz, um pequeno Cristo andando sobre a terra. Um aprendiz é um ouvinte e um praticante. A grande comissão é uma ordem para trazer pessoas a Cristo para ouvir, aprender e praticar. Um discípulo de Jesus se torna o seu aprendiz para sempre. Vai ser discípulo de Cristo até o fim das nossas vidas. E nós vamos então levar pessoas a ouvir, praticar e aprender a seguir ao Senhor. Quando você lê esse texto, eu quero
que você pense se é importante ou não na vida de alguém que se diz cristão. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que esse texto é importante. Você vai concordar comigo que fazer discípulos é a tarefa do cristão, segundo o que esse texto nos fala. Antigamente tinha uma frase que dizia assim: cada cristão um missionário. Mas ao longo do tempo, a gente foi perdendo de vista o que significa fazer discípulos ou ser um missionário, e nós substituímos isso por apenas convidar pessoas para vir ao culto. Não que seja errado ou ruim convidar pessoas para vir ao culto ou compartilhar o link do nosso culto online. Não é errado, não é ruim. Mas não cumpre o nosso papel completamente fazer isso. Jesus, ele nunca ensinou que existe um ponto de corte entre evangelismo e discipulado. É algo contínuo. Começa apresentando a Cristo e depois segue no ensino de uma vida com o Senhor. O grande problema é que quando hoje nós pensamos em evangelizar alguém, fazer um evangelismo, na nossa mente e no nosso coração, está simplesmente convidar a pessoa para ir no culto. Nós terceirizamos o discipulado e o evangelismo também. Eu vou convidar a pessoa para assistir o culto, aí o culto é muito legal, tem músicas, então a música vai falar o coração da pessoa, o pastor vai trazer a mensagem, vai pregar, vai falar sobre Jesus, né? Vai tocar o coração da pessoa, e aí essa pessoa vai se converter. E depois essa pessoa que eu convidei para assistir o culto, ou para vir ao culto, quando ela se converte, ela vai então começar a participar da igreja, vai fazer uma classe de batismo, e acabou. Fim. Será que é realmente isso que nós entendemos ser evangelismo e discipulado na nossa vida? Essa não é a ideia bíblica. Terceirizar o nosso papel para a igreja não é a ideia de Jesus. Nós estamos perdendo a bênção de fazer discípulos. Nós estamos perdendo a bênção de ver pessoas transformadas. Você pegou o seu papel e a caneta e agora eu quero que você faça um exercício muito simples. Pega o papel e a caneta aí, anote o nome de alguma pessoa que você discipulou. O que é discipulado? Caminhar junto com a pessoa, ensinar de Cristo. Você falou de Jesus para ela. Você tirou as dúvidas que ela tinha. Você orou com aquela pessoa. Você acompanhou ela por um tempo até que ela se firmasse na fé. Você consegue anotar o nome de alguma pessoa que você discipulou? Agora anote o nome de uma pessoa que você levou a Cristo. Que você chegou um dia, sentou do lado dela, ela te perguntou sobre Jesus, ou você espontaneamente falou de Jesus para ela, e você levou essa pessoa a Jesus Cristo. Você falou o plano da salvação, você orou com ela. Anote o nome dessa pessoa aí. Agora, anote uma pessoa que você está hoje acompanhando na fé, discipulando. Eu sei, talvez você não precisa nem me contar, porque a maioria dos cristãos hoje talvez deixaram a folha em branco. Não tem nada escrito. Não tenho nenhum nome anotado ali. A maioria dos cristãos nunca formou um discípulo de Cristo. Mas talvez o problema não seja nem a falta de vontade que você tenha, ou talvez não seja por qualquer outro motivo, senão que você não viveu isso. Você não foi discipulado. Eu também não fui. Esse é um grande problema. Quando nós não temos a vivência do processo, a gente acaba ficando perdido. Eu, desde pequeno, fui criado na Igreja Batista, minha família toda cristã, todos indo na igreja, todos ouvindo de Jesus, todo mundo aprendendo da palavra, ia na escola bíblica sempre, nos cultos de quarta-feira, mas
Nunca tive esse discipulado 1 a 1 de alguém me puxar para perto e caminhar comigo e me ensinar a viver. Eu tive algo parecido com isso, ou tive esse discipulado quando eu estava no seminário. Nós éramos em 4 amigos, graças a Deus hoje todos estão no ministério ainda. E toda a semana nós nos encontrávamos num dos quartos e ali nós tínhamos um tempo de confessar os pecados, de orar uns pelos outros, de ler a Bíblia, de orar juntos, de contar as alegrias, os sonhos que nós tínhamos, os planos. Foi um tempo muito bom. E o melhor é que esse acompanhamento, esse discipulado, ele continua até hoje. Nós continuamos sendo amigos e nós continuamos compartilhando e orando uns pelos outros. O discipulado é isso. É acompanhar alguém. É ajudar uma pessoa a caminhar na fé. Por isso Jesus, quando ele fala sobre discipulado nesse texto, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós já vamos falar sobre isso. Mas o versículo 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Se eu fosse resumir de forma bem simples o que é o discipulado, é ensinar a pessoa a seguir a Cristo. É ensinar o que Jesus nos deixou. Só que a gente não sabe o que fazer. Falta exemplificação. E esse é o grande obstáculo que a gente enfrenta. Como que eu faço o discipulado então? Por quanto tempo? Como eu começo? Que ações isso envolve? São as perguntas que vão chegar ao teu coração. Como é que eu começo? Como é que eu faço isso acontecer? O seu papel como discipulador precisa estar bem claro. É ensinar o que Jesus deixou na Bíblia para outra pessoa que ainda está no processo de entrega a Jesus ou que está no começo da sua fé, que já entregou sua vida a Jesus Cristo, então começa a caminhar. Imagine alguém que hoje está chegando aqui na igreja, um visitante, ou alguém que nos acompanha de casa, que está ouvindo a respeito da salvação em Jesus Cristo. E essa pessoa se decide por Jesus. Ela faz uma oração de entrega, ela pede para o Senhor Jesus transformar a vida dela. Ela é um bebê espiritual. Da mesma forma que um bebê normal, né, de qualquer família que nasça, ele vai precisar de uma série de cuidados básicos. O bebê ele vai precisar aprender a caminhar, comer, falar. São coisas fáceis e simples para nós adultos, mas é importante para aquela criança. O bebê espiritual ele vai precisar de acompanhamento, ele vai precisar de ensino, ele vai precisar de apoio. Talvez a família não vai querer que ele siga Jesus. Talvez na família dele o cônjuge não vai querer que ele siga Cristo. Talvez ele vai ter uma série de dúvidas por uma vida toda que ele teve longe do Senhor. Talvez seja alguém que nunca ouviu falar de Cristo e agora precisa aprender até o beabá espiritual. Ela precisa aprender as coisas mais simples. E é muito joia a gente acompanhar pessoas que converteram há pouco tempo e elas chegam cheias de questionamentos e perguntas. Como é gostoso você ensinar a respeito de Jesus para elas. Eu sinto uma alegria quando as pessoas vêm e elas me passam perguntas. Eu lembro quando eu ainda era seminarista, lá na minha cidade natal, quando eu estava trabalhando lá com os adolescentes e então uma delas se converteu, uma moça se converteu. E eu estudava no seminário ainda durante a semana e ela chegava para mim nos cultos com uma lista enorme de perguntas. E eu começava a responder e quando eu ia respondendo surgia outra pergunta e outra pergunta. E eu combinei com ela assim, me manda as suas perguntas que durante a semana eu vou formular e te responder.
E aí cada resposta era um texto enorme. E chegava no final de semana e aí a gente conversava. Ela tinha dúvidas, ela queria conhecer de Jesus. Ela estava lendo a Bíblia, ela estava orando. Ela precisava que alguém ajudasse ela a se firmar na palavra do Senhor. Você pode fazer isso com o conhecimento que você tem. Você já sabe muito sobre a vida com o Senhor. Muito mais do que alguém que está recém começando nos passos do Senhor. E você pode ajudar a ela, respondendo às vezes perguntas muito simples, que você já sabe, talvez nem pensa mais sobre isso, e que vão fazer toda a diferença para aquela pessoa que está iniciando na fé. Jesus também fala, no versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A consequência de discípulos fazendo discípulos é vista nos batismos. Eu sonho em ver aqui na igreja uma fila enorme de pessoas vestidinhas de branco para entrarem ali no batistério e serem batizadas. Você consegue imaginar isso? Nós temos um grande batismo aqui na igreja, com muitas pessoas. Talvez nós precisarmos fazer vários e vários batismos ao longo de um ano, para que todas as pessoas alcançadas sejam batizadas. Você consegue sonhar isso comigo? Você consegue ter essa imagem na sua mente, no seu coração? Como é que isso vai ser possível? As pessoas vão tomar o desejo de serem batizadas quando elas têm a fé em Jesus Cristo. O começo desse processo é o discipulado. Você apresentar de Jesus para alguém, essa pessoa entregar a sua vida ao Senhor. E então, depois que alguém crê em Jesus Cristo para a sua salvação, a Bíblia nos diz, ela é batizada. O batismo é a mostra externa da transformação que Jesus já fez dentro do coração. Por isso, quanto mais pessoas transformadas por Jesus, mais pessoas serão batizadas. E quanto mais pessoas que são batizadas e se tornam discípulos de Cristo, mais ainda elas discipularão outras pessoas, acompanharão pessoas na caminhada com Cristo. E nós vamos ter uma igreja viva que cresce e se multiplica. Tem uma história muito bonita, que é a história de um rapaz chamado Dawson Trotman. Dawson Trotman, ele iniciou uma missão chamada Navigators, os navegadores. Ele era um rapaz jovem. Quando ele se converteu aos 20 anos, esse texto da grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, falou muito profundamente ao seu coração. E ele então começou a trabalhar e falar de Cristo às pessoas, e ele era um evangelista. Ele queria levar pessoas a Cristo. Ele entrou em um seminário e começou a estudar a Bíblia, começou a estudar sobre o Senhor, mas ele percebeu que os cristãos estavam se tornando apenas pessoas intelectuais, pessoas que sabiam muito da Bíblia, mas não praticavam. Quando ele então conheceu um marinheiro da Marinha dos Estados Unidos, que era um amigo seu, e ele então, vendo que Dawson tinha um grande talento para evangelismo, para falar de Cristo às pessoas, ele se aproximou e pediu: eu quero me tornar um ganhador de almas. Trotman começou a se reunir com ele, o modelo 1 a 1, discipulado 1 a 1, e capacitar a ele a testemunhar de Cristo, memorizar e citar as Escrituras e atuar como um defensor da Bíblia, um evangelista e conduzir estudos bíblicos. Aquele rapaz chamado Spencer, ele teria uma folga de 6 semanas entre cada turno de embarque no navio. Quando ele permanecesse em terra, aquelas 6 semanas,
ele seria treinado pelo Trotman. E ele criou, então, um desejo no seu coração, ou ele formou na mente o que seria depois o ministério dos Navigators. Criar seminários a bordo dos navios da Marinha. Ele queria alcançar os marinheiros para Cristo. E esse rapaz, então, chamado Spencer, embarcou na sua primeira viagem de 6 semanas. Voltou daquela viagem com 12 novos convertidos. 12 marinheiros que durante aquelas 6 semanas haviam ouvido do Evangelho, haviam crido em Cristo e haviam entregue a vida ao Senhor. Eles ficaram com Trotman no seu apartamento e aprenderam a fazer o mesmo. Durante as 6 semanas seguintes de serviço, cada um daqueles marinheiros embarcou em um navio diferente. Voltou com mais uma dúzia de marinheiros convertidos. Agora já não eram poucos, eram muitos marinheiros que tinham o desejo de fazer discípulos para Cristo. Dentro de 1 ano, Trotman tinha 50 marinheiros que viviam com ele durante o seu tempo em terra e que estavam comprometidos com a grande comissão, a memorização das Escrituras, o testemunho pessoal, e trabalhavam como evangelistas, defensores da palavra e conduziam estudos bíblicos nos navios da Marinha. Em pouco tempo, aqueles marinheiros começaram a viajar ao redor do mundo para trabalhar nos lugares onde os Estados Unidos travavam guerras ou mantinham bases ao redor do globo. E lá eles se tornaram missionários, discipuladores, começaram igrejas ao redor do mundo inteiro, com a visão de que eles tinham que fazer discípulos de Cristo entre os marinheiros. Trotman desenvolveu esse sistema de acompanhamento de larga escala que ajudava novos convertidos a entenderem o básico do que é seguir a Jesus e entrar para uma igreja, sempre com o objetivo de ver esse crescimento continuar após um encontro que eles chamavam de encontro de avivamento. O Dawson Trotman, com o seu trabalho entre os marinheiros, alcançou esses navios que foram para diversos lugares do mundo. Bases inteiras se converteram ao Senhor. Ele influenciou o fundador da missão Cruzada Estudantil para Cristo, que fez discípulos dentro das universidades, seguindo o modelo que ele fez com os marinheiros. Também foi um grande amigo e apoiador do ministério do grande pregador Billy Graham. O Billy Graham fez uma parceria com ele. Ele pregava do Evangelho, ele levava as pessoas a Cristo. E o David Trotman, com os seus Navigators, eles eram discipulados e acompanhados depois das campanhas evangelísticas. David Trotman morreu aos 50 anos. Ele estava pregando em um acampamento para jovens, quando passeava de barco pelo lago, um grande lago, e ele e uma jovem caíram. Aquela jovem estava se afogando e ele a manteve emergida para que ela não se afogasse. Salvando aquela jovem, ele mesmo perdeu a sua vida. No seu funeral, Billy Graham pregou. E o Billy Graham ele falou assim: o Dawson morreu da mesma forma que ele viveu, sustentando outras pessoas para cima. E ele falou também: eu acho que o Dawson levou pessoalmente mais pessoas a Cristo do que qualquer um que eu já tenho conhecido. Ele entendeu o seu papel e o seu trabalho. Dawson, com os seus marinheiros, eles fizeram discípulos onde estavam. Eles entenderam melhor do que ninguém qual é o desafio que Jesus deixou na grande comissão. Que é ir e, vivendo a nossa vida, fazer discípulos. Agora, como você pode fazer discípulos na prática? Com isso eu quero finalizar. E se você tem o seu papel aí, prepare. Se o seu papel está em branco, se prepare mais ainda. Porque
Quais são os passos que você tem que tomar? Eu quero que você lembre disso ao longo desse mês e ore por isso. Se possível, anote esses passos agora. Primeiro, você consegue pensar em alguém que precisa de Jesus que você conhece. Você se importa com essa pessoa. Seja colega de trabalho, seja vizinho, seja alguém que mora no mesmo prédio que você, é alguém da sua escola, da sua faculdade, é alguém que mora próximo, alguém que você encontrou na padaria, alguém que você diz assim, essa pessoa precisa do Senhor. Coloque ela em oração. Escreva o nome dela. Diz, eu quero orar por essa pessoa, eu quero alcançá-la para Cristo. Coloque isso como um alvo na sua vida, eu quero alcançar essa pessoa para Cristo. Talvez seja uma pessoa que tem vindo na igreja e precisa de um acompanhamento que você sabe. Ore por ela. Fale para o Senhor que você deseja apresentar, dar salvação para essa pessoa. Em segundo lugar, fale da sua história com Jesus. Você teve uma transformação por Cristo. E não há nada mais poderoso do que contar a transformação da sua vida às pessoas. Em terceiro lugar, se essa pessoa então decidiu entregar a vida dela a Jesus, ore com ela para que ela possa ter a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Entregue a vida dela nas mãos de Jesus. E em quarto lugar, puxe ela para perto de você. Viva junto com essa pessoa. Faça perguntas que levem ela a prestar contas a você. Como, por exemplo, você está conseguindo ler a Bíblia todo dia? Quanto tempo você tem orado? Você precisa de ajuda em oração por algum motivo? São alguns exemplos de perguntas. Se você não sabe por onde começar, eu também quero ajudar você com isso. Depois deste culto, eu vou compartilhar com você pelo WhatsApp. Também vou deixar disponível no Facebook da igreja um material, que é um material de estudos, que você pode encontrar a pessoa e ele é o começo da conversa, para você saber o que a pessoa pensa sobre Deus, sobre pecado, sobre vida, e você poder levá-la ao Senhor. Eu vou disponibilizar isso. Também um vídeo explicando detalhadamente, com um exemplo, falando com vocês, como você pode levar pessoas a Cristo. Mas eu quero desafiar você, irmão, você, minha irmã, a fazer discípulos de Cristo, a acompanhar pessoas que estão chegando aqui, para que nós tenhamos muitas vidas que sejam transformadas pelo Senhor. Vamos orar? Feche teus olhos, baixe sua cabeça. Já pense nessa pessoa que você quer falar de Jesus. Pai, nós pedimos a Ti auxílio, ousadia, coragem, ó Senhor, para apresentarmos de Cristo aquelas pessoas que tanto precisam. Senhor, tantas pessoas que se perdem longe do Senhor e elas precisam de uma palavra de esperança, de vida. Pai, que deste culto muitas pessoas tomem a decisão de acompanhar outras pessoas. Que ao longo desse mês, enquanto estudamos mais sobre esse tema tão importante, o Senhor faça o nosso coração queimar, Pai, com a Tua palavra, para que nós possamos levar do amor de Jesus às pessoas. Senhor, nos faz discipuladores, ó Pai, para que nós possamos começar uma corrente poderosa, Pai, de transformação e vida dentro da nossa igreja, mas também ali fora com as pessoas que se perdem. Senhor, abre o coração dos nossos membros aqui da igreja, daqueles que têm a Ti como Senhor e Salvador, para que possam acompanhar pessoas, para que possam cumprir a grande comissão. Senhor, nos dê o privilégio de ver pessoas se entregando a Ti, Senhor. Nos dê o privilégio de olhar com alegria e saber que o Senhor nos usou como instrumento de transformação para famílias quebradas, para vidas destruídas, para pessoas sem esperança, para transformação e vida. Ó Pai, nos dê esse privilégio. Nós queremos Te seguir e Te servir, Senhor,
como discípulos teus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos cantar uma música que fala isso, é uma oração ao Senhor. Eu quero te seguir como um discípulo, Pai. Que assim possa ser e que você possa tomar isso como um propósito de vida, de ir e fazer discípulo aonde estiver. Te seguir, eu quero te servir, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, dedicar minha vida para que tu recebas glória, glória, glória ao teu nome, glória, glória ao teu nome. Eu quero te seguir, eu quero te servir, Senhor, como teu discípulo. Eu quero te amar, eu quero te adorar, Senhor, refletir tua glória, para que todos vejam glória, glória, glória ao teu nome, glória, glória, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Vamos finalizar o nosso culto com os nossos avisos de sempre. Primeiramente, eu quero agradecer a você que compartilhou o vídeo dos adolescentes e também nos ajudou no nosso desafio do aprendiz de discípulo da Jumap. Deus tem transformado e trabalhado na vida dos nossos adolescentes. Essa sexta-feira, um sonho antigo que eu tinha está se tornando realidade, né? Nós temos uma banda formada com os adolescentes da nossa igreja. E isso brotou desse desafio da Jumap. Que Deus possa continuar abençoando os nossos adolescentes. Nós estamos indo muito bem na competição. Continue orando por eles. E daqui 2 semanas nós temos um novo desafio de vídeo. E nós vamos precisar da sua ajuda também para curtir o nosso vídeo, compartilhar com os contatos, para que nós possamos vencer essa competição. Todas as segundas-feiras, os homens têm se reunido presencialmente e online. Eles se reúnem para estudar o livro Cada Homem um Guerreiro e tem sido muito especial esses momentos. Você pode conversar diretamente com o Marcos, que é o líder dos homens da nossa igreja. O telefone está aqui ao lado para saber maiores informações. Todas as segundas-feiras, 20 horas, nosso encontro de homens aqui na igreja.
Também na segunda-feira, o encontro de mulheres, 19h30. Aqui ao lado o telefone da Adri, que você pode pedir mais informações e participar. Tem sido muito especial também, as mulheres têm estudado sobre grandes exemplos de fé. Tem fortalecido muito as vidas delas. Quartas-feiras temos o nosso encontro para estudarmos a palavra do Senhor, a nossa escola bíblica dinâmica. Você pode acompanhar pelo Facebook da igreja, quartas-feiras, 19h30. Quintas-feiras, 19h, temos o Clube Bíblico Júnior, com histórias para as crianças, e também nós temos sempre a participação de uma criança que nos compartilha aquilo que aprendeu com essa história ao longo da semana. Toda quinta-feira, 19h. Sextas-feiras, 19h30, os nossos adolescentes se reúnem presencialmente aqui na igreja, mas também no YouTube e no Instagram. Os links estão aqui do lado. Sábados, temos os nossos jovens, também 19h30, pelo Instagram da nossa juventude, ou presencialmente aqui na igreja. Também temos o link aqui ao lado. Nossos cultos de domingo continuam sendo realizados presencialmente. Se você pode vir, venha, com uso de máscara, com todos os cuidados, mas participe. Se você não pode, está no grupo de risco, tem algumas das restrições para vir aqui, acompanhe sempre pelo Facebook e YouTube da nossa igreja. É uma alegria ter você conosco. E também, se você deseja, informações ou aconselhamento, entre em contato conosco pelo WhatsApp, pelo telefone da igreja, e você pode então encontrar ajuda, apoio. Se você tem dúvidas quanto ao discipulado, se você quer o discipulado, entre em contato conosco. Será uma alegria poder ajudar você. E assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Uma abençoada semana na presença do Senhor.